Bora lá, pessoal, dando continuidade ao vídeo anterior sobre múltiplos, nós temos aqui agora os divisores, né? O que seria a definição de um divisor de um número? O número é divisor do outro quando o resto da divisão for igual a zero, né? Então, se eu pegar um determinado número e dividir por um outro determinado número, o resto tem que ser zero. Se o resto for zero, eu posso dizer que este número é divisor do outro, tá? Então, vamos lá pensar aí em alguns exemplos para facilitar esse entendimento. Olha quem está aqui de novo, nossa amiga tabuada, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui então, eu vou focalizar aqui a tabuada do 8, tá? Vamos pensar aqui na tabuada do 8. Eu tenho aqui o 8, né? Se eu pegar aqui este 8, né, e dividir por 1, eu vou ter 8 e resto 0. Né? Então eu posso dizer aqui que o 8 ele pode ser dividido por 1, 8, resto 0. Eu posso pensar aqui em outras tabuadas que eu tenho aqui o divisor de 8? Posso. Todos os cálculos aqui que eu tiver o 8. Ó. Na tabuada do 1 eu tenho 8 como resultado. Tabuada do 2 eu tenho 8. Do 3 não. Do 4 eu tenho 8. Do 5 não. Do 6 não. 7 não. Do 8 sim. Eu tenho 8 aqui. Né? Então, eu posso usar na tabuada como referência. Qual seria essa referência? Eu tenho 1 vezes 8 igual a 8. Quer dizer, se eu dividir o 8 por 1, né, eu continuo com 8, o resto 0. Se eu dividir o 8 por 8, eu vou ter 1 também com o resto 0. Então aqui eu já vejo dois divisores para o número 8. Se eu tiver o 8 aqui e dividir por 4, eu tenho 2 como quociente. Se eu pegar o 8 e dividir por 2, eu tenho 4 como quociente. Então eu tenho mais dois divisores aqui do 8. Aqui só invertemos, né, pela comutativa da multiplicação, e aqui também invertemos. Então vamos ver o exemplo do 8 na prática. Né? Então se eu estou falando agora de divisor, eu vou identificar aqui com a letra D e o 8 entre parênteses. Tá? Vocês podem ver também alguns casos que a gente vai abrir uma chave ou simplesmente colocar os números aqui. Tá bom? Então o que a gente viu aqui? Nós vimos o 8, né? Dividido primeiro por 1. Então 8 dividido por 1 eu tenho 8. 8 vezes 1, 8. Subtraindo aqui, 0. Resto 0. 8 é divisor de 8. Tá? Posso dividir lá na tabuada o 8 por 2, que eu tenho 4. 4 vezes 2, 8. Subtraindo 8, 0 também. Ó. Resto 0. Posso dividir este 8 por 4, como vimos lá na tabuada. Tenho 2, 2 vezes 4, 8. Subtraindo 8, resto 0 também. E eu posso dividir este 8 pelo próprio 8. Né? Qualquer número é divisível por ele mesmo e por 1 no mínimo. Né? A gente vai ter aí um outro nome para isso futuramente. Né? Mas aqui acontece de servir como referência. Então eu tenho 1 vezes 8, 8. Subtraindo 0 também. Né? Se eu for dividir esse 8, por exemplo, por 3, 8 dividido por 3, eu tenho 2. 2 vezes 3, 6, e sobra 2. Então, aqui eu não tenho divisor. O 3 não é divisor. Se eu for dividir este 8, por exemplo, por 5, eu tenho 1 vezes 5, 5, subtraindo de 8, 3. Não tenho o resto 0, não é divisor. Se eu for dividir este 8 por 7, 1 vezes 7, 7, tirando de 8, 1, não é divisor. Né? Então temos aqui alguns números que não são divisores. Então esses números que estão aqui na parte de baixo, né, não são divisores de 8. O 3 não é divisor de 8, o 5 não é divisor de 8, nem o 7 é divisor de 8. Já os de cima, todos eles com o resto 0, eles são divisores de 8. Né? E para eu colocar na ordem do menor para o maior, eu tenho aqui, né, o 1, eu tenho aqui o 2
eu tenho aqui o 4, eu tenho aqui o 8, né? Então eu posso afirmar aqui que os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8, né? Porque, voltando aqui à definição, um número é divisor do outro quando o resto for igual a zero, né? Esse resto da divisão. Então aqui eu tenho, ó, divisor de 8, 1, o 2, o 4 e o 8, né? Então vamos pegar aí mais um exemplo. Vamos pegar o número 9 agora. Vamos lá. Divisores de 9. Né? Vamos lá. 9 dividido por 1. 9 dividido por 1 dá 9. 9 vezes 1, 9. Subtraindo, eu tenho 0 como resto. Então aqui, ó, já posso pôr 1. Ok. Número 1 é divisor. 9 dividido por 2. Eu tenho 4. 4 vezes 2, 8. Subtraindo aqui, 1. Então, 2 não é. 9 dividido por 3. Eu tenho aqui 3. 3 vezes 3, 9. 0. 3 é. Por quê? Dividi por 3 e tem o resto 0. 9 dividido por 4, por exemplo. Né? Nós temos aqui 2 vezes 4, 8. Subtraindo de 9, 1. Então, o 4 não é divisor. Depois posso continuar aqui, ó, passando um tracinho aqui para separar melhor. Vamos lá. 9 dividido por 5. Tenho 1. Subtraindo de 9, sobra 4. Então aqui também não tem divisor. 9 dividido por 6. Tenho 1 vezes 6, 6. Subtraindo de 9, 3. Menor não dá mais, também não é divisor. 9 dividido por 7. Então eu tenho aqui 1 vezes 7, 2 também não é divisor. E 9 dividido por 8, por quê? 9 dividido por 9 eu já sei que é. O próprio 9 já é divisor. Sobra 1 também, não é divisor. Então, além do 9, né, quais divisores eu tenho? Eu tenho o 1, eu tenho o 3 e o próprio 9. Então, esses daqui são os divisores de 9. Nossa, tem que fazer tantas contas assim? Não. Se eu vier aqui e dominar esta amiga aqui, que se chama tabuada, né? Não há necessidade de fazer tantas contas assim. O importante é você saber o quê? Os divisores são aqueles números, né, que o próprio número vai ser dividido, e nessa divisão o resto é 0. No caso aqui eu tive o 9, dividido por 1, né, que deu 0, então 1 é divisor. O 9 dividido por 3, que deu 0. Né, e 9 dividido por 9, né, o próprio número sempre vai ser o divisor. Tá? 1 vezes 9, 0 também. Tá? Então, por isso que o próprio 9 entra. O número, ele é divisível por ele mesmo, que vai dar 1 e resto 0. Então, se eu tiver um divisor de 15, eu já sei que pelo menos o 15 é divisor dele. Se eu tiver o divisor de 20, já sei que o 20 é o divisor dele. Tá? Então é isso, pessoal. Temos aí, então, o conceito de divisores de um número. Tá bom? Continue acompanhando as novidades aí e até o próximo vídeo.